Olá chicos, buenos dias. Estamos começando aqui com esse vídeo, o conteúdo da semana. La classe de língua espanhola, maestro Josielton. Bora lá. Hoje a gente vai estudar sobre os periódicos. Não se preocupe, vocês não vão escrever quase nada, a gente vai só debater, vocês vão pensar um bocado nessa aula, tá? Porque ela é mais de interpretação, de debate e tal. Não, vocês não vão escrever tanto não, podem ficar relaxados quanto a isso. Periódicos, o que são? Isso mesmo. Periódicos são os jornais. E eles se apresentam de várias formas, de diversas maneiras. Aí, ó, tem algumas perguntinhas aqui para a gente iniciar esse debate, essa discussão. Quem los hace? Quem os faz? Periodistas, reporteros, redactores, diretores, câmeras e etc. São jornalistas, repórteres, redatores, né, o pessoal que fica na redação, os diretores, os câmeras, entre outras pessoas que trabalham em um jornal. Qual a importância do jornalismo para a sociedade? Quais são os principais periódicos do seu país? Você conhece os principais jornais do Brasil? Que muitas vezes a gente fica só preso aqui ao da nossa região, né? Isso é uma das dificuldades de quem mora em um país que é, digamos assim, continental, né? Como o Brasil, tem dimensões de continente, que é enorme. E às vezes a gente acaba não vendo realidades de outros lugares, porque a gente fica só preso à nossa aqui. Aí, como é a liberdade de imprensa no seu país? Como é aqui no Brasil? Vocês já pensaram nisso? Será que um jornalista ele tem toda a liberdade do mundo para fazer qualquer matéria, para cobrir qualquer matéria? Ou será que ele é ameaçado? Ou será que ele que já não foi assassinado, né? Muitas vezes. Entre outras coisas, né? Ou será até que nunca foi censurado? É bem complicada essa situação, né? Mas a gente vai ver já já. Aí, é fácil ser um jornalista no seu país? Será que é fácil ser jornalista aqui no Brasil? A gente vai descobrir já já. Como fazer para ser um jornalista? O que é que eu tenho que fazer? E você gostaria ou já alguma vez pensou em ser um jornalista? Vocês já pensaram em ser jornalista? Eu mesmo já pensei, não vou mentir. Já pensei um monte de vezes. Quando eu tinha a idade de vocês mais ou menos, até acho que uns 14 anos, que é mais ou menos isso que vocês têm, né? Eu pensava muito em ser jornalista, né? Até um tempo desse aí, antes de ser professor, até pensava em fazer jornalismo. Só que era meio complicado para mim, né? Porque aqui em Alagoas só tem em Maceió. Aí eu não tenho condições de morar em outra cidade, aí tive que ficar por aqui mesmo. Aí escolhi também ser professor, que é uma profissão que eu amo de coração. E que, se Deus quiser, eu nunca vou deixar. Bora lá! Primeira parte, tipos de periódicos, tipos de jornais. Nós temos jornal impresso, como a gente está vendo aí o exemplo da Tribuna. Temos jornal também na rádio, minha gente. A gente tem jornais aqui em rádio também. Aqui em Arapiraca a gente escuta muito de manhã, né? Pela manhã a gente vê muito aquelas notícias no Alves Correia aqui em Arapiraca, né? Não sei aí em geral, mas acredito que possa ter também. Temos também jornais na internet, como a gente está vendo aqui no tablet, notícias do dia. O Google também, às vezes, envia algumas notificações de jornais. Tem o Google Banca, né? Que é um aplicativo que você baixa, você paga, né? Por mês, uma quantia pequena. Mas você tem acesso a jornais, a revistas, etc. E tem jornais de televisão também, né? Os telejornais. Como coloquei aqui no exemplo do Jornal Nacional, que é o mais assistido do Brasil e um dos mais assistidos no mundo, minha gente. É incrível digamos assim, a credibilidade que o jornal tem e a responsabilidade também em transmitir notícias verdadeiras e livres, digamos assim, de lado, né? Tem que ser uma coisa, digamos assim, independente. Aí, quem é que faz o jornal? Coloquei aqui os exemplos do Jornal Nacional, no caso, os apresentadores. Coloquei nessa outra foto aqui em cima os redatores, né, a redação, onde o pessoal escreve a notícia.
Coloquei aqui embaixo também o repórter e o câmera, el reportero y el cámara. E aqui, por fim, el diretor del periódico, o diretor do jornal, que é ele quem aprova tudo, é ele quem diz quanto vai se investir, sei lá, em cada determinada área do jornal, porque um jornal ele não é apenas para dar uma notícia, sei lá, sobre política ou sobre economia. Ele, digamos assim, envolve diversas áreas. Um jornal ele pode ter a área esportiva, a área investigativa, a área econômica, a área política, enfim, muitas áreas. Aí, ó, como eu falei para vocês, a importância do jornal, do jornalista, é imensa em levar a notícia verdadeira para os destinatários finais, digamos assim, para as pessoas que vão ler essas notícias. E ó, é muito fácil também que pessoas caiam em fake news, né, em notícias falsas, que está muito digamos assim, na moda aqui no Brasil, né, por conta do nível de conhecimento de algumas pessoas que ainda é um pouco baixo e acabam acreditando em algumas notícias que não são verdadeiras e que muitas vezes acabam até por atrapalhar mais a sociedade do que ajudar, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, coronavírus no Espírito Santo. Aí, cartório registra a primeira criança com o nome de álcool em gel. Minha gente, ninguém bota o nome do filho de álcool em gel, não. Eu não duvido não, né? Já vi piores. Mas foi uma notícia falsa e que foi desmascarada, né? Também outra aqui embaixo, ó, 4 pacientes foram curados em São Paulo com o uso da hidroxicloroquina. Aquele medicamento que o presidente Bolsonaro falou e tal. Porém, foi uma notícia falsa também que circulou. Muitas vezes, para que o presidente ganhe apoio, são, digamos assim, circuladas algumas notícias falsas, né? Também como o contrário, né? Para que perca apoio também é feito isso, infelizmente, né? Aí, assim, o que a gente sabe é que o uso desse medicamento, ele, infelizmente, ele está fazendo mais mal do que bem para os pacientes, né? Que às vezes você está, por exemplo, você foi infectado com coronavírus, aí você toma o remédio e você fica bom. Porém, por outro lado, esse remédio, se ele for administrado em uma quantidade um pouquinho grande, digamos, ele corre o risco de paralisar os rins. Aí, digamos, às vezes é uma faca de dois gumes, né? Você está doente, precisa do remédio, por exemplo, toma um remédio que lhe causa mais mal do que bem, né? Aí é meio complicado, porque às vezes não adianta você ficar bom, sei lá, você pode contrair o coronavírus e ter somente uma gripe, porém você tomou esse remédio e os seus rins pararam, né? Depois você vai depender de fazer diálise umas 2, 3 vezes na semana e, digamos, a sua qualidade de vida ela vai ser bastante afetada, né? Porque imagine você ir 2, 3 vezes na semana num hospital para que, digamos assim, vou falar bem popular, né? Para que o enfermeiro coloque uma sonda, uma mangueirinha, né? Por um acesso para retirar o líquido do seu corpo, já que o seu rim não está funcionando. E se você tiver um acúmulo de líquido no corpo, você vai chegar a falecer. Ou seja, a sua vida ela é afetada drasticamente, né? Porém, vamos lá, seguindo adiante. E a outra aqui, ó, uma notícia de uma TV italiana que disse que o coronavírus foi produzido na China com testes com morcegos e ratos e que foi começou a se criar esse vírus em 2015, né? Assim, também foi desmascarado, foi uma notícia falsa. Minha gente, infelizmente tem muita gente ainda que acredita. Eu, essa semana, escutei uma senhora dizendo, eu estava na fila do supermercado, a senhora dizendo, né? Foi a China, que não sei o que. Infelizmente ainda tem gente que acredita, né? Bora lá. Há também notícias muito boas, né? Não são só coisas ruins, porém notícias boas. Aqui, ó, as brasileiras que sequenciaram o genoma do coronavírus. Como assim? Ou seja, elas conseguiram descobrir como se fosse assim, o código genético do coronavírus. E assim é um avanço enorme, porque você descobrindo isso, você tem como tentar encontrar uma cura, né, para ele.
se você conseguir a sequência do genoma do coronavírus. Isso vocês vão estudar mais na frente em biologia, tá certo? Não vamos entrar em detalhes não, porque o vídeo já está um pouquinho largo, um pouquinho grande. Tem também aqui, ó, coronavírus. Pesquisadores da USP criam ventilador pulmonar para emergências, feito em apenas 2 horas e 15 vezes mais barato. Ó, uma notícia excelente, que pode salvar muitas vidas, né? E que tem um custo muito barato, né? E tem também ali em cima, ó, a Argentina tem sido sucesso na luta contra o avanço do coronavírus. E isso é, minha gente. Eu tenho amigos lá, como vocês sabem, eu morei lá e tenho amigos, e eles me contam assim que realmente a quarentena deles funciona muito bem. Eles atendem muito bem. E para vocês verem, eles começaram a quarentena no mesmo dia do Brasil. O Brasil já tem 100 e poucos mil infectados, se não me engano, são 108 mil infectados. Enquanto a Argentina tem, se não me engano, 2 mil e poucos infectados. A última vez que eu olhei eram 2.500 e alguma coisa. Ou seja, é muito pouco. Enquanto aqui no Brasil o pessoal ainda não está respeitando. Lá o pessoal tem uma educação muito tranquila, digamos assim, muito boa. Respeitam e o país está tendo esse sucesso, né? Inclusive é referência mundial no combate ao coronavírus. Bora lá. Ó, coloquei aqui alguns exemplos também dos jornais, dos principais jornais que existem no país. Ó, jornais impressos, temos a Folha de São Paulo, que é a mais famosa, temos também o Globo, o Estado de São Paulo, tem outros também, Correio Brasiliense, tem um de Pernambuco, que eu esqueci o nome, Diário de Pernambuco, que é muito influente também. E nós temos também aqui, ó, alguns outros de rádio, que o mais famoso, até então, era do Ricardo Boechat, que era do Band News, Rádio Band News, que ele ia para a rádio toda manhã para comentar sobre as notícias, principalmente sobre política e economia. E era muito respeitado. Infelizmente, como vocês sabem, o Ricardo Boechat, esse grande jornalista, ele faleceu no ano passado, né? Naquela queda de helicóptero. Tem também aqui, ó, Conversa Fiada com Paulo Henrique Amorim, que foi outro que faleceu logo pouco tempo depois do Boechat. Esse teve um infarto, né? E ele era referência em notícias pela internet. Ele tinha canal no YouTube, no Instagram, tinha uma conta muito influente também, no Facebook. E também temos aqui o Jornal da Cultura, que na televisão, que é um jornal muito bom também, muito influente e neutro. Ele não puxa saco para nenhum lado. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre economia, sobre política principalmente, podem assistir. Recomendo que eles são neutros. Não puxam nem para um lado nem para o outro, mas mostram realmente a verdade. Tá? Bora lá. Aqui, ó, tem um mapa desses países aqui no mundo inteiro de como é a situação do jornalismo nesses países. Para vocês verem se são boas ou são ruins. Ó, países que tem a cozinha branca. Aqui, ó. Tem mais aqui em cima. Tem uma ótima situação, uma boa situação com o país. Ou seja, os jornalistas elas são muito respeitados e têm um bom relacionamento com o governo. O que está em amarelo claro aqui é o Canadá, Estados Unidos, Austrália, alguns aqui na Europa e na África, tem uma situação relativamente boa. Se não tem conflito, o governo não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Esses que estão em laranja aqui, como tem na América do Sul e alguns países da Europa, inclusive o Brasil aqui, ó, eles têm uma relação muito sensível, ou seja, a qualquer momento pode, sei lá, acontecer o pior, digamos assim. Eles podem se atacar. Como assim? O jornalismo começar a publicar notícias e fazer denúncias e o governo retrucar, censurar, acabar enviando polícia, exército para retrucar contra os jornalistas, né? E acabar não deixando com que circulem algumas notícias pelo país. Algumas notícias importantes, né? Esses que estão em rosa têm uma situação muito difícil e esses que estão mais escuros, em preto, têm uma situação grave, ou seja, como se os jornalistas eles não tivessem liberdade para postar nada que eles quisessem.
É quase como se para eu fazer uma reportagem, eu tenho que fazer a reportagem, mandar para o governo, esperar o governo autorizar para eu poder publicar. Ou seja, se o governo não gostar de uma palavra, basta uma palavra, ele pode censurar e você perde aquela reportagem. É uma situação muito complicada, né? Aí, ó, tem um ranking aqui dos países que têm a melhor relação entre governo e digamos assim, e os jornalistas, né? Temos em primeiro lugar a Noruega, e depois a Finlândia, Dinamarca, Suécia, Holanda, Jamaica, Costa Rica e Suíça. Ali os 8 primeiros. O Brasil, minha gente, infelizmente aparece na 107ª posição de 180 países. O Brasil ainda está abaixo da metade. Isso é terrível, né? Porque indica que o país não tem, digamos assim, segurança nem liberdade para que esse pessoal possa trabalhar da forma correta, né, e justa. Infelizmente o Brasil está devendo um bocado. Aí, ó, mas por que também? Olha, ameaças de assassinatos de jornalistas subiram 30% em 2018. Aí ataque à liberdade de imprensa aumenta em 2018. Linchamento virtual, às vezes o pessoal vai nas páginas na internet, como vocês viram, né? E atacam aquele jornalista ou aquela página e tal, hackeiam e acaba, digamos assim, com todo um trabalho sério, né? Que a imprensa tenta fazer. E inclusive, minha gente, às vezes vem até do próprio governo, né, essas ameaças. Como a gente viu aqui, ó, o governo Bolsonaro ameaça a liberdade de imprensa segundo organizações. Não foi a primeira vez, esse ano já teve muitas das vezes, semana passada inclusive, infelizmente o presidente ameaçou a liberdade de imprensa. Se eu não me engano, há 3 dias ele mandou uma jornalista calar a boca, né? E assim, ainda tem gente que apoia essas situações, né? Infelizmente, minha gente. É terrível, né? Porque sem uma imprensa livre, a população não é livre. Porque se a imprensa ela é censurada pelo governo, o governo só mostra o que ele quer. Então as pessoas pensam que está tudo maravilha. Infelizmente não está, né? Mesmo não estando. É uma situação bem complicada, que isso aí merece outra aula até para a gente debater mais. Porém, vamos seguir aqui o vídeo que já tem quase 20 minutos. Aí tem aqui, ó. Jornalista, eu quero ser jornalista. Jornalismo, profissão repórter. Que jovens iniciantes na profissão, né? Como é que eu faço para ser um jornalista? Vamos saber? Aqui, ó. O jornalismo, ele tem muitas áreas. Muitas áreas. Eu coloquei aqui, ó, pouquíssimas, né? 3 só. Mas coloquei jornalismo esportivo, investigativo e a cobertura política também, que atualmente no nosso país está sendo uma das mais buscadas e mais vistas nos últimos tempos, né? Então, como é fácil ser jornalista aqui no Brasil? Não, minha gente, não é. Olha, às vezes você é ameaçado, principalmente jornalista investigativo. Às vezes você vai fazer investigação, a prefeitura tal desviou 10 milhões da educação. Se você for lá, conseguir descobrir, às vezes, sei lá, o pessoal vinculado à prefeitura lhe ameaça, descobre quem você é, aí tenta lhe matar, tem atentado, tentativa de assassinato. Infelizmente, no Brasil é assim, minha gente. É triste essa realidade, né? A cobertura política também acontece com isso, né? Você vai lá e consegue descobrir que tem uma maracutaia ali entre os políticos e tal, e às vezes você é ameaçado. É bem complicado. E entre outras áreas, né, também, minha gente. Bora lá. A atividade de casa, pra gente encerrar aqui, ó. Primeira questão. Quando você for maior, você pensa em ser jornalista? Justifique. Se sim ou se não, justifique. Leia. Você lê, escuta ou vê algum jornal durante o dia? Qual é? A sua família vê algum jornal durante o dia? Eles acreditam que é importante assistir jornais? Ou ler, ou ver pela internet e tal? Ou escutar pela rádio? Eles acham que é importante isso? O trabalho do jornalismo é importante? Justifique. E na quarta,
Você vai pegar alguém da sua família e vai entrevistar, gravando um áudio, tá? Entrevistar, perguntando o que essa pessoa acredita, digamos assim, se é importante. Essa pessoa, ela acredita que é importante o trabalho da imprensa, o trabalho do jornalismo atualmente. Essa pessoa da sua família, ela acha que é importante? Se sim ou se não, você vai lá, grava o áudio dela falando e me envia, tá certo? Você vai me enviar esse áudio juntamente com as fotos da atividade das outras questões pelo WhatsApp, certo? No privado. Minha gente, foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo, tá? Até mais e hasta la vista.